Wellington Barros. Pitoli, eu vou trazer agora uma informação que repercutiu ao final de semana, em especial no sábado, lá no nosso Instagram, no @AuriverdeBrasil, e que todo o noticiário político acabou também divulgando. Aliás, se você ainda não segue lá o nosso Instagram, aproveite agora mesmo, acesse lá o @AuriverdeBrasil, com informações aí ao longo do final de semana, com vídeos, com conteúdo exclusivo também para você. Uma dessas informações, Pitoli, foi que o partido Democracia Cristã formalizou no sábado a pré-candidatura do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, à presidência da República. Com a decisão, o partido afasta o nome do ex-deputado Aldo Rebelo, que até então era o pré-candidato da sigla. O anúncio foi feito por meio de nota assinada pelo presidente nacional do partido, o João Caldas. No texto, ele afirma que Barbosa representa a possibilidade de união nacional e reconstrução da confiança do povo brasileiro nas instituições e convida a sociedade a abraçar a candidatura de reconstrução nacional. Essa é a primeira vez que um partido oficializa a pré-candidatura de Barbosa ao Palácio do Planalto. Você vai se lembrar, ele já foi cogitado em algumas ocasiões a ser candidato à presidência da República, mas sempre recuou. Ele ocupou o cargo no Supremo Tribunal Federal entre 2012 e 2014, ganhou projeção nacional como relator da ação penal 470, conhecida como o caso do Mensalão. 2012 e 2014 não, Barros? Mais tempo. Ele saiu do cargo em 2014, desculpa. Ele, portanto, foi o relator aí da ação penal 470. E essa decisão do partido deixou irritado ali o Aldo Rebelo, viu, Pitoli? Porque ele fez uma publicação nas redes sociais, uma nota, dizendo que a candidatura do Joaquim Barbosa seria um balão de ensaio do partido e que não representaria ali a decisão combinada na sigla partidária. Portanto, o Aldo, que é ex-ministro, ex-deputado, é escanteado aí pelo partido para a pré-candidatura anunciada do ex-ministro Joaquim Barbosa. Bom, eu vou tratar do tema, só estou pegando aqui essa informação de quanto tempo o tal do Joaquim Barbosa ficou ali no Supremo. Joaquim Barbosa permaneceu no Supremo por 11 anos. Ele tomou posse em junho de 2003 e aposentou-se antecipadamente em 31 de julho de 2014. Tá, vamos lá. Onde estava Joaquim Barbosa, hein? Desculpa, onde estava? Primeiro, antecipou a aposentadoria. Por quê? Por quê? Porque mexeu em vespeiro, porque decidiu descansar. Por quê? Por quê? Sabe por que eu estou fazendo esse questionamento? Porque nós estamos aqui no pau, tomando porrada de tudo quanto é lado, faz quanto tempo? Quanto tempo faz que a gente está aqui tentando mostrar o caminho, a gente está lascado, o caminho é esse aqui, estão pressionando, acabou a liberdade, estão censurando, estão perseguindo, estão prendendo. Quanto tempo faz? Aí eu deixei de vir aqui 2 anos da rádio, na Auriverde, que eu falei, deixa a temperatura baixar, que depois eu apareço de novo. Isso aconteceu? Não. Mas o bonitão sai do Supremo Tribunal Federal, antecipadamente anunciou o motivo. Qual foi? Conta pra nós, Joaquim. Conta pra nós que você foi pressionado. Foi pressionado por quê? Do PT, Mensalão. Por que o senhor sai antes de uma função tão importante como a função de ministro do Supremo Tribunal Federal? Conta pra nós. Agora, sai antecipadamente, sai da vida pública em 2014, pouco aparece, se é que apareceu, ao longo dos últimos 12 anos, e agora quer aparecer pré-candidato à presidência, dizendo que é União Nacional? Não. Que não. Joaquim, obrigado. Só que a gente estava precisando de alguém com coragem ao longo desse tempo todo, e em algum momento a gente olhou para o senhor. Corajoso, alguém que tentou esbravejar, falar contra Gilmar Mendes. Lembra? O senhor falava lá já dos jagunços do Gilmar. Legal, parabéns. Aí o senhor sai antecipadamente por qual motivo? Por qual motivo? Nesses últimos 12 anos, o que o senhor fez? Né? E que apareceu... Pois não, Barros? Não, só trazer informação que esse período de 12 a 14 que eu citei, que ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Ok, obrigado. Só fazer essa correção. Tá, ok, obrigado, Barros.
Aí o cara sai, agora quer ser presidente da República pregando união nacional. Eu tô cansado, é igual o Caiado falar que é de direita. Não, eu sou o representante da direita. O cara foi candidato à presidência em 1989. Nesse intervalo, pequeno intervalo de tempo, de 37 anos, o que ele fez? Para dizer que sou o representante da direita. Colocou na reta? Não. Ele deu homenagem, o Caiado, para ministros do Supremo. Ministros do Supremo que andam na contramão do que daquilo que a gente entende como defesa da liberdade. Ô Walter, e agora o cara 12 anos depois quer ser o baluarte. Não, agora chegamos com o homem que vai unir o Brasil. Ah, Walter, tô cansado de oportunismo, viu? Eu fiz o meu último comentário aqui, estou lendo o nosso chat, e eu agradeço muito a presença das pessoas aqui. Eu falei, se nós ganharmos, e um dos nossos ouvintes disse assim, se nós ganharmos, quanto otimismo. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Pensamento mágico nunca se transformasse numa realidade, nós não estávamos na situação que a gente está. Então, é claro que a gente precisa, e não é pessimismo, a gente tem que ser realista. É diferente ser realista do que ser pessimista da nossa situação. Estou falando isso porque a política é fruto dessas escolhas todas que a gente está fazendo aqui. O ministro Joaquim Barbosa é um homem que precisa ser reconhecido pelos seus méritos e pelas suas circunstâncias. Se transformar em candidato viável a presidente da República é uma coisa completamente diferente. Né? Caminhando junto com o meu saudoso e velho pai, ele tinha como o seu grande parceiro e aliado político um ex-governador aqui do Rio Grande do Sul, Alceu Colares, que era um homem negro. E era irmão do meu velho, caminharam a vida toda juntos. E eu admirava muito o Colares porque ele era um self-made man, um cara que, sem essas coisas que o identitarismo inventou agora para criar uma cisão e uma luta de classes que nunca existiu no nosso Brasil, o Colares, sem essas coisas, se fez graças ao seu esforço. Outro dia, nesse processo penal que eu respondo aí por opinião e que me tirou circunstancialmente os meus direitos políticos, eu conheci o doutor Sérgio Borges, que até pediu ao Pitoli que nós entrevistássemos daqui a uns dias, que é um homem negro e que não precisou também desses discursos de vitimismo para ocupar o seu espaço. Então, eu admiro muito homens como o ministro Joaquim Barbosa, que numa sociedade, sim, que é adversa, mas que não é, no meu entendimento, estruturalmente racista, mas que existe o racismo de forma episódica e circunstancial, infelizmente, ele conseguiu galgar o seu espaço. Seria importante ter um ministro ou ter um presidente da República com essas circunstâncias e essas condições? Não tenho dúvida que sim. Agora, não se faz assim do dia para a noite, e nem com pensamento mágico, como eu dizia. Não é simplesmente botar o nome lá numa legenda, sem nunca ter sido vereador, deputado. Até pode ser que aconteça, mas não é a probabilidade maior. Eu lamento também nessa história que tenham feito isso que fizeram com o Aldo Rebelo. Porque, embora eu discorde do ideário político do Aldo Rebelo, do seu histórico, de onde ele vem, eu consigo enxergar nele, primeiro, uma meia-culpa em relação a tudo isso. E, segundo, uma visão muito clara do que está acontecendo no Estado brasileiro, dessas corporações, como elas se apropriaram do Estado brasileiro, como é que não está... o que funciona e o que não funciona, por que não está funcionando. Acho que o Aldo Rebelo seria uma figura, um quadro importantíssimo, inclusive numa composição qualquer que fosse amanhã depois, até com o Flávio, por mais difícil que isso seja, e sinto muito que esse partido Democracia Cristã o tenha queimado dessa forma. Agora, eu também tenho sérias dúvidas até hoje dos porquês da saída do Joaquim Barbosa, quando ele saiu, uma coisa muito misteriosa, e também tenho sérias dúvidas de qual era, no final das contas, o seu posicionamento em relação ao que está acontecendo no Judiciário brasileiro e no próprio STF. Porque, para mim, o Judiciário brasileiro, digo isso tristemente, um advogado e operador do direito, mas também uma vítima desse sistema e dessa engrenagem. Para mim, nos últimos 10 anos, 15 anos, a maior fonte de instabilidade política e institucional que nós temos tido aqui é o ativismo judicial.
E será que o Joaquim Barbosa não é parte desse processo do ativismo judicial? Será que ele não se rendeu a esse ativismo judicial? Tudo isso, para mim, são dúvidas que eu ainda tenho e, portanto, uma candidatura dessas, com essas dúvidas, não me serviria. Ô, Walter, e tem uma questão que eu acho que, com relação ao Aldo, tá? Vamos falar do Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo, a vida inteira, foi de qual partido? Ele foi PCdoB. Foi do PCdoB. PCdoB, tá, beleza. Aí o cara vai pro Democracia Cristã e acha que vai dar certo. Desculpa, ou a gente busca o ideal, né, do ponto de vista de história, de coerência, pô, não vai rolar, meu, né? Porque não estou dizendo que as pessoas não têm o direito de mudar, de repensar a vida, nada disso, né? Eu acho que todo mundo tem a possibilidade de ser uma metamorfose ambulante. Não estou discutindo, pode o Aldo mudar de opinião e tal, mas, salvo engano, um cara que tem o partido, o PCdoB na sua veia, é um cara que é ateu, joga contra, não acredita, tem suas convicções diferentes das minhas convicções. Elas são diferentes. Ok. Aí, Walter, tomar um somebody love no Democracia Cristã, o Aldo, poderia procurar um partido alinhado aos seus ideais. Né? Não sei. É só uma. Eu acho que ele reviu a sua posição com relação a isso. Eu assisto as entrevistas dele. Uma vez até eu gosto muito de história do Brasil, história do mundo, história enfim, história de um modo geral. E me surpreendeu uma entrevista onde ele sabe tudo sobre as revoluções brasileiras em geral e do Rio Grande do Sul em particular. A Revolução Farroupilha, a Revolução Federalista, os líderes políticos do Estado do Rio Grande do Sul. Olha, uma cultura, um negócio assim enorme. Sim. Encantador até, mas não desconheço isso, né, do seu histórico político. Também lembro o seguinte, um dos maiores expoentes da direita brasileira na década de 50, 60, no Brasil, que deveria ter sido, inclusive, presidente da República, pelo seu desejo, pelo seu projeto, chamava Carlos Lacerda, tinha sido militante do Partido Comunista, não sei se do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, ou o PCdoB, porque houve na sua juventude. E tanto é assim que a esquerda não o perdoava por isso, porque ele conhecia profundamente a doutrina da esquerda, né? E se converteu depois. E Carlos Lacerda. Então, eu acho que sempre é tempo. Eu vejo, fazendo uma coisa curiosa, assim, ó, a China comunista hoje, eu vou dizer uma coisa, talvez as pessoas não vão acreditar nisso, ou alguns vão discordar. Não estou falando de repressão, nem de Partido Comunista, mas ela é mais capitalista que o mais capitalista dos países que tem no mundo hoje. E, sob certo aspecto, conservadora, porque tem a história do confucionismo lá. A gente vê famílias, não tem agenda wokeísta. Outro dia proibiu na televisão caras com roupas de mulheres. E eles fizeram essa reflexão lá na década de 70, 78 mais precisamente. Eles disseram o seguinte, olha, se a gente for nessa cartilhazinha aqui, esse negócio aqui está fadado a acabar. Então, eles praticam a economia de mercado, não vou dizer o capitalismo, mas a economia de mercado mais liberal que tem no mundo. 19% de carga tributária, baixíssima regulação, não tem justiça do trabalho, não tem nada disso. Quem sabe o Aldo, e eu acho, não tenha feito essa reflexão. Então, eu concordo contigo que se o cara é marxista num partido que se chama Democracia Cristã, é um jabuti em cima da árvore, não fica bem, mas eu, para além das minhas discordâncias com esse seu passado histórico, reconheço em São Paulo, por exemplo, que ele estava no governo do Tarcísio e que tem sido corajoso em posições que ele tem assumido. E lamento que esse partido tenha feito isso com ele, porque eu acho que ele é um quadro, que de novo digo, posso até discordar, mas que contribui para a política brasileira muito mais do que essas coisas que a gente vê aí, como Alcolumbre e outras, Ciro Nogueira e outras figuras que são apenas caras que sobrevivem dentro dessa máquina da politicagem que o Brasil tem e traz tanta desesperança ao nosso povo. Só lembrando que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, teve o seu nome citado naquele escândalo lá do Panama Papers, devido à utilização de uma empresa offshore registrada nas Ilhas Virgens Britânicas
para a compra de um apartamento em Miami, nos Estados Unidos, no ano de 2012. É só um registro, o resto a gente discute depois. A sua companhia.